vamos lá. Emendas parlamentares. As emendas parlamentares, quando elas são de bancada, o que é uma emenda parlamentar? Praticamente, ou a bancada do Estado, a bancada de deputados do Estado ou individual, tem agora o direito a direcionar emendas e investimentos do orçamento federal diretamente nas suas regiões ou a projetos específicos ou prefeituras específicas. Então, isso é uma emenda parlamentar. Então, é dinheiro na mão do deputado ou na bancada de deputados que compõem o Estado. Na minha opinião, tinha que acabar com isso. Tinha que acabar com esse negócio de emenda parlamentar. Por quê? Porque gerou o seu resultado, em que pese, eu concordo com o processo orçamentário tem que ser feito todo pelo Congresso Nacional e não pelo Executivo, exatamente porque é no Congresso que você tem toda a multiplicidade de deputados e bancadas com representações mais granulares. Capilaridade, né? Uma capilaridade mais próxima do que é de fato o Brasil. Aí sim, mais representatividade do que o Poder Executivo. Então, eu diria que todo o orçamento, vou repetir, todo orçamento, na minha opinião, tem que ir para o Congresso Nacional. Não tem que ficar nada na mão do Executivo. Vou repetir, nada na mão do Executivo. Hoje, o Executivo tem uma pequena parcela do orçamento, lembrando que mais de 90% do orçamento já está travado em Constituição. Saúde, educação, previdência, assistencialismo, tudo isso constitucional. O presidente, o Executivo, tem uma parcelinha ali, menos de 10%, que ele pode... Mas esses menos de 10% são centenas de bilhões, aí, batendo aí dezenas de bilhões, né? E é com isso que o Parlamento e o Executivo brigam. As emendas parlamentares tiram desse pequeno valor que está discricionário na mão do Executivo. E o Executivo está fazendo um péssimo trabalho. Está gerando rombo, atrás de rombo, atrás de rombo, atrás de rombo. Endividamento crescendo, então a capacidade de você fechar esses buracos está muito difícil e está quebrando o recorde arrecadatório. Então, de fato, tem um incentivo aí para os juízes do STF querer ajudar o governo em tirar os recursos que estão na mão do Congresso e trazer para a mão do Executivo. Sou totalmente contra esse movimento. Agora, dentro desse show todo, do que deveria ser, no contexto atual, como a coisa é, a medida do Dino de pedir transparência nas emendas PIX, porque olha qual é a distorção. Quando você dá uma emenda parlamentar para um deputado e ele vai lá fazer uma alocação, geralmente tem um projeto associado a isso. O projeto já passou pelo crivo do Ministério, algum Ministério Federal, então já teve um crivo de legalidade, né? Averigou que quem está recebendo é uma entidade idônea, de fato vão executar aquele dinheiro tal qual foi recebido. Agora, quando você manda uma emenda que não tem muito direcionamento e não está muito claro para que ela vai ser usada, isso gera toda sorte de abertura para corrupção, para rachadinha e rachadona. Então, tem que ter critério. Então, nessa medida, perfeitamente de acordo com o ministro Dino. Agora, na medida que ele agora bloqueou todas as emendas, que foi uma decisão constitucional, o parlamento é soberano em definir mudanças constitucionais. Nós passamos em 2 turnos... desde o governo anterior, né? Exatamente. Passamos em 2 turnos na Câmara, passamos 2 turnos no Senado. Pronto, o STF não tem que se pronunciar. O Executivo não tem que se pronunciar. É assim que se muda a Constituição. É pelo parlamento. E os outros poderes não têm um pio com relação a isso. Agora, não, vai lá o ministro e não revoga praticamente ou trava uma medida que é constitucional. Então, e aí está errado, aí ele errou. Então, esse erro aí, tem poucos falando sobre isso. Mas aí vem o contrapartido. O Lira resolveu retaliar. Aí resolveu retaliar como? O Judiciário estava pedindo um aumento para todos os seus juízes. Muito bem, vamos travar no orçamento que está ainda no Congresso, que precisa aprovar. Não vai aprovar com o aumento do juiz. Segundo ponto. Agora ele também quer pautar, finalmente, uma micro-reforminha do Judiciário para tirar decisões monocráticas dos juízes. Agora, veja bem, aí você deve estar se perguntando, por que então a retaliação é em decisões monocráticas? É por questões políticas? Está violando a soberania do Congresso. Ou é porque as decisões monocráticas dão muito poder econômico para o juiz?
Quantas multas o juiz pode ali liberar sozinho no seu gabinete? Várias grandes empresas e grandes interesses. Ou quantas multas ele pode aplicar sozinho no foro do seu próprio gabinete? E isso não está sendo trazido à luz dos outros colegiados, juiz, certamente não está sendo trazido à luz da população, que o ministro está agindo sozinho para beneficiar um grupo ou outro. E é aí que está uma chave. Então, olha só o que a gente está falando aqui. 2 artifícios que não têm espaço nenhum num país desenvolvido. Decisão monocrática de juiz versus emenda parlamentar para 2 coisas que não deveriam existir, mas existem. E é a moeda que faz mover Brasília, que faz mover os poderes. E só por causa disso que o Lira está se levantando. O Lira não está se levantando para defender a soberania da Câmara, as prerrogativas do deputado. Não, queremos aqui resgatar o parlamento, fortalecer o Congresso. Nada disso. Mexeu no queijo dele, ele vai mexer no queijo do vizinho. É exatamente como está a coisa. Então, veja o baixo calão com quem a gente está lidando, de um lado e de outro. Então, por isso, meus amigos, mais uma vez, vou reiterar, não prestem atenção no que as pessoas têm para dizer para se defenderem, tá? Eles não merecem o seu tempo. Tem que olhar as entrelinhas. E aqui nós temos 2 notícias, uma do Estadão, trazendo justamente o que o Luiz Felipe acabou de mencionar. Lira deflagra retaliação e tira da gaveta PEC que permite ao Congresso sustar decisões do STF. Essa é uma outra até, Luiz Felipe. Existe uma PEC para que o Congresso possa revogar decisões do STF, não só as monocráticas. Né? Essa é uma outra PEC que venha. Se eu puder complementar, se eu puder... O presidente da Câmara envia à Comissão de Constituição e Justiça a proposta que dá poderes a deputados e senadores de anularem o julgamento do Supremo. Além dessa, tem uma outra, que é essa que você mencionou. Em meio a embate com o STF, Lira destrava e envia a PEC que limita decisões individuais da Corte, a CCJ, né? A Comissão de Constituição. Só para complementar aqui, só para deixar a todos cientes, uma emenda constitucional, quando ela entra para ser julgada dentro com os parlamentares, ela é muito positiva. Primeiro que o tema já direciona do que vai se tratar. E o teor dela no início não é necessariamente o teor dela no final do processo. Sim. E abre-se a oportunidade de você colocar mais coisas dentro dessa emenda constitucional, que possa aí, de fato, constituir talvez uma reforma do judiciário mais ampla, que venha de maneiras tortas, né? Que é o caso aqui. Espero que a bondade venha de maneiras tortas, mas que venha. Né, que não seja usado isso como tem sido usado os impasses no passado para negociar uma saída lá, algum benefício lá para o presidente de Câmara ou para o presidente de Senado. Olha, se vocês não fizerem isso para a gente volta aqui, limitações dos seus poderes. Que venha para resolver esse impasse de uma vez por toda, maneira idônea. É isso que eu espero.